Eduardo Sanches, FC Stone, uma empresa americana que atua em mais de 100 países. E o Eduardo é aqui do escritório de Passo Fundo da FC Stone, trabalha na empresa, né, nessa área de gerenciamento de risco. Eduardo, satisfação em tê-lo novamente aqui na Voz do Campo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado a todos. Um bom dia para todos os produtores do Rio Grande do Sul. E obrigado novamente ao pessoal aqui do Sindicato de Passo Fundo por nos receber. Fazendo uma introdução, uma breve apresentação até para dar base ao produtor, para nós fazer um questionamento dessa questão Bolsa de Chicago, dólar, soja, quanto fechou soja ontem? Quanto que estava a soja ontem, fechou? O contrato de maio brigando pelos $9 por bushel. Né, que pois é um nível ontem, técnico, né? Que ele deve tentar ficar nessa casa. Relatório do USDA, que é o Departamento de Agricultura do governo americano. Todas essas informações o Eduardo pode nos dar uma panorama aí do mercado mundial, do que tem para o futuro, de tendências de mercado, Eduardo. Prever o futuro é impossível, né, Marcelo? E eu sempre digo que guru de mercado não existe. Então o objetivo aqui é dar um panorama, tirar uma fotografia do cenário atual, né, global de soja, para que o produtor em casa, as empresas que comercializam o produto, possam tomar suas decisões. A realidade é o seguinte, hoje é muito difícil falar somente de Chicago. Chicago anda com pouca volatilidade, a situação atual é muito confortável em termos de estoque, então o que nos traz o tema dólar, né? A gente tem acompanhado diariamente um dólar que sobe 3%, no outro dia cai 2%, então falar de soja hoje é falar de política, né? A gente tem que acompanhar principalmente o cenário político brasileiro, como é que vai se desdobrar toda essa situação que nós estamos passando, e vai ter um impacto, está tendo um impacto direto no preço de soja. Eu até me recordo no último programa que tu me fez essa pergunta, para onde que vai a soja, e um dos pontos levantados, acho que até foi de comum acordo, é que a gente deveria olhar principalmente para o dólar, e acontecendo o que realmente aconteceu, né, uma pressão maior de impeachment, os desdobramentos da investigação da Lava Jato, poderia trazer o dólar para baixo. Realmente aconteceu, né? Vem acontecendo isso, e o impacto no preço da soja eu acredito que esteja sendo sentido. Acho que um ponto importante para pensar novamente, e eu acho que é isso que os produtores têm que manter em mente, é que a gente tem uma safra muito grande entrando. Inclusive a nossa projeção como empresa é para a safra gaúcha de uns 15 milhões de toneladas, e para ser sincero, eu andei rodando essa semana, eu acho que nós vamos ter que mudar esse número, porque os rendimentos estão bem interessantes, os números devem ser maior, mas enfim, uma safra de 15 a 16 milhões de toneladas, que de alguma maneira nós precisaremos mover todo esse produto. O que nesse momento já está acontecendo, só para te dar um exemplo, nós temos nos line-ups, né, o que é o line-up? É exatamente a fila de navio que tem nos portos para embarcar o produto. E teve um atraso na safra gaúcha, né? A safra está um pouquinho atrasada e tinha muito, e tem muito navio agendado agora para até o final de março. Então, para vocês terem uma ideia, tem aproximadamente 1 milhão de toneladas de soja para ser embarcado agora em Rio Grande até o final de março. E não temos esse produto, né? Então, o que acontece? Isso acaba puxando o preço um pouco para cima nesse primeiro momento, porque a gente tem um mercado externo que já está com esse produto comprado, porém o volume de soja ainda não entrou no mercado. Então eu acredito que a gente terá uma pressão muito grande de uma hora para outra nos custos logísticos, porque nós teremos que movimentar todo esse volume de grão para o interior para atender primeiramente o mercado externo, né, para depois essa soja que ainda não está agendada ou nos livros para exportação começar a atender o mercado local. Então tem muito... é grande. A demanda é grande, a demanda sem dúvida é grande, é um volume muito significativo para o mês de março, mas os compradores eles já têm um volume bem interessante nos livros, né, não só para o mês de março, mas abril e maio. Só que o meu ponto é o seguinte, Chicago permanecendo no nível que está, dólar permanecendo no nível que está, que eu não acredito, eu acho que a gente vai ver muita volatilidade no dólar, nós teremos uma pressão de frete. Sem dúvida. Preço do frete sem subindo. Dúvida. Mato Grosso, por exemplo, que já está aí com 85% da soja colhida, o frete de Sorriso para Santos, Paranaguá, que seja, são R$300 por tonelada. 300, vai dar R$18 por saco.
o produtor ter uma noção, falar em saca, são 18 Só um pouquinho, Eduardo, reais por agora saco. tu deu um número interessante aí. De Sorriso a Santos, R$18 por saco de soja, o frete. Exatamente. Então é o custo Brasil, né, Marcelo? Infelizmente é o custo Esse Brasil. é alarmante, né? R$18. Vamos repetir para que o produtor que está nos ouvindo, vamos deixar o produtor, levantar os cabelos do produtor. R$18 por saco de soja, o frete de Sorriso a Santos. Exatamente. Em média, pode ser que varie um pouco, mas é um número significativo. Irá acontecer isso no Rio Grande do Sul? Não estou dizendo que vai a R$18 por saco. Mas vai subir bastante. Mas o frete vai subir, é natural. A gente tem um volume, uma safra, pelo que a gente está comentado aqui, talvez seja maior do que esperado. E a disponibilidade de caminhão para transportar isso tudo. A gente sabe a deficiência logística que nós temos. Então, no meu ver... O transporte marítimo e os portos, né? Não, sem dúvida. Então, no meu ver, nesses próximos 15 dias, onde entrar realmente o volume de colheita, terá uma pressão forte no custo do frete. Consequentemente, essa conta é feita ao contrário, ela é feita do porto até o interior e quem acaba pagando a conta é o próprio produtor. Então não adianta só a gente olhar para Chicago, olhar para dólar, tem que olhar os outros componentes que formam o preço. E é em cima disso, no meu ver, que o produtor tem que tomar a sua decisão. Não adianta falar de preço de venda sem saber o meu custo de produção. Então não adianta ficar querendo acertar o olho da mosca na venda, mas eu tenho que saber os meus custos. E esse custo é vários itens, componentes, como você diz, que tem que olhar detalhe a detalhe. Tem que ser detalhista na análise dos custos, né? Para ver se fecha a conta, né? Esquecer um pouquinho, tirar um pouquinho o olhar do mercado e olhar mais os custos para poder fechar a conta. Exatamente. E dicas de passagem, né, a comercialização no estado do Rio Grande do Sul, acho que no Brasil como um todo, ela foi bem antecipada nesse ano de 2016. Né? Os preços futuros no ano passado estavam muito bons para a entrada de safra agora. Eu acho que o produtor foi bem inteligente, acho que ele trabalhou direitinho, e em média ele comercializou antecipado esse volume, inclusive pensando nos custos que ele tinha lá atrás. Então acho que o produtor, na verdade, está de parabéns em relação a isso, só que essa próxima fatia a comercializar ainda, eu acho que tem que ser acompanhada bem de perto, porque nós temos uma incerteza política que se o dólar vem a 13,20, e pode acontecer, não estou dizendo que venha a 13,20, mas pode acontecer, vai direto na veia do preço. Né? Olha essa aqui, ó, o alemão, o Antônio, lá de Palmeiras das Missões. Bom dia, Marcelo. Como os amigos da mesa aí veem a retirada de 30 milhões de reais destinado à melhoria do Porto de Rio Grande? Se tem navio parado no início da safra, imagina no auge da colheita e o ano que vem, já que cada ano aumenta a nossa produção e exportamos aqui até soja do centro do país. Eu acho assim, até os amigos aqui podem falar com uma certa propriedade também em respeito ao porto, mas o Porto de Rio Grande é muito eficiente. Acreditem ou não, eu falei que tem um line-up hoje de navio, não é pela ineficiência portuária, mas é pela falta de produto destinado ao porto, exatamente pelo atraso que nós estamos tendo na safra. Tá? Mas, em comparativo, o Porto de Rio Grande foi o segundo maior em termos de volume de exportação ano passado. Nós éramos o terceiro em relação a Santos, Paranaguá e depois Rio Grande. Rio Grande passou Paranaguá. Então, realmente, foi o segundo. Realmente aumentou a eficiência portuária e tem um fluxo bem melhor Rio Grande. Né? Mas eu concordo, a gente tem que continuar investindo em infraestrutura para que esse frete acabe sendo reduzido. Mas hoje, aquilo que eu havia comentado, não é um gargalo logístico por causa do porto. É a necessidade de produto colocado no porto que não está acontecendo pelo atraso da safra.